Meus irmãos, Isaías capítulo 53, versículo 10. Enquanto você abre aí, justificamos a ausência do nosso querido pastor Edson, também pastor Joaquim Filho e pastor Yuri, que fizeram uma viagem em família, estão descansando esse final de semana, mas na quinta-feira, pastor Edson já vai estar conosco aqui. Pastor Joaquim pai está lá em Aracaju, montando o home dele. Pastor Alírio está pregando na congregação do Tiradentes, substituindo hoje pastor Ronaldo, que está de férias. Pastor Samuel está em Engenheiro Caldas e nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Pastor Vitor está no Castanheiras, substituindo o pastor Bartelli. Isaías 53, versículo 10. Esse é o retrato profético do Messias. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quero ler mais uma vez a primeira frase desse texto. Ali na Nova Versão Internacional, que a Ágata colocou na tela. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Puxa, dá até um frio no estômago de ler um texto desse. Mas Deus vai falar conosco. Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu neste culto, pela Tua presença que enche os nossos corações e pela palavra do Senhor agora. Usa-nos por Tua graça, por Teu amor, por Tua misericórdia, e os nossos corações estejam presos à revelação da Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos queridos, às vezes Deus vai agir de forma incompreensível a nós. No Antigo Testamento, algumas pessoas foram instrumentos de Deus, foram voz profética do Senhor, instrumentos que Deus usou para anunciar a sua palavra à sua nação e aos povos, mas muitos deles sofreram, e o seu sofrimento serviu de exemplo ou algo que Deus queria tratar e trabalhar para que aquela pessoa chegasse exatamente no ponto onde Deus queria. Por exemplo, o profeta Jeremias. Eita, homem que sofreu. Não é à toa que depois do livro de Jeremias tem o quê? Lamentações de Jeremias. Mas observe bem, é lamentação de Jeremias. Não é murmuração de Jeremias, não. É um outro personagem do Antigo Testamento que todos nós conhecemos como referência de lutas, de provas, foi Jó. Um homem que passou por uma tribulação que nenhum de nós gostaríamos de chegar perto. Então, às vezes, o Senhor vai trazer situações através de sofrimento. E esse texto de Isaías foi um homem, profeta levantado por Deus, que viveu aproximadamente de 700 a 660 anos antes de Cristo. E o profeta Isaías foi um homem que profetizou muito a respeito daquele que viria trazer a redenção contra o pecado. O libertador para mim, para você, para todo aquele que nele crê. Todos nós estávamos condenados ao inferno, mas Cristo mudou essa sentença. E essa profecia de Isaías mexe com o nosso coração. E há um braço ou uma matéria da teologia que vai trazer sobre a tipificação daqueles que Deus usou para ser não mas o espelho daquele que seria no futuro Cristo, o nosso Senhor, o Salvador. E dentre tantos que sofreram para viver os planos e os propósitos de Deus, eu mencionei Jeremias, eu mencionei Jó, mas eu quero fazer
nesta noite uma construção histórica com vocês a respeito de um sujeito que eu gosto demais da história dele. Eu sou tão amigo dele que eu chamo ele de Zé do Egito. Mas é o José do Egito, filho de Jacó, o homem escolhido por Deus. E enquanto Isaías está aproximadamente 700 anos antes de Cristo, José está numa distância de 1730 anos antes de Cristo. Mas nós vemos no Antigo Testamento esse José, o meu amigo Zé do Egito, sendo aquilo que nós chamamos do espelho, tipificando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu abro uma observação para você entender que nós não estamos comparando, nós não estamos igualando, porque Cristo é inigualável. Amém? No Antigo Testamento, o povo precisava atravessar o mar. Deus abriu o mar. Com Jesus, o nível é outro, irmãos. Jesus, ele não abre o mar. Jesus, ele anda sobre o mar. Você está percebendo? Então, Jesus é inigualável. Mas Deus usou a vida de José para poder tipificar, espelhar ou mostrar profeticamente o que o Messias viria a passar. E é por isso que entre Jesus e 1700 anos atrás, lá com José, nós vamos achar ali no meio do caminho o Isaías, que deixou essa palavra: todavia aprouve ao Senhor moê-lo. Do jeito que a Ágata colocou ali na projeção, aprouve o Senhor esmagá-lo. Meus irmãos, então vamos ver entre Jesus e José quais são semelhanças. José era fruto de um milagre. Jacó, seu pai, Israel, já estava velho. O esquema não funcionava mais. E ele tinha uma esposa querida que ele amava. Já tinha 11 filhos. Raquel, sua mulher, que ele demonstrou tanto amor, era estéril. Mas Deus se lembrou de Raquel e de Jacó. E nasce agora o 12º filho de Jacó, o querido José. E a palavra do Senhor declara em Gênesis, versículo 37, versículo 3, ora, Jacó ou Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de talar, de mangas compridas. Meus irmãos, que filho querido. Meus irmãos, eu não tenho 12 filhos, eu tenho 2, mas eu olho para os meus filhos, são os bebezinhos do papai, meus irmãos. A Ana Cláudia estava tocando ali do meu lado, que alegria. O Lucas chegou aqui na igreja, e ele veio atrás do papai, e falou: papai, eu desci a escada, e eu levei um tombo, e me mostrou assim, machucou as costas, e ele virou, encostou em mim, queria um abraço, irmãos. Eu abracei, eu cheirei. Meu filho, irmãos, presente de Deus para mim, para Claudinha. Esse amor que a gente sente é um amor inexplicável. E Jacó amava todos os seus filhos. A Bíblia não está dizendo, tá? Não interprete mal, a Bíblia não está dizendo que Jacó não amava os seus filhos, mas Jacó amava mais José, porque era um milagre, um fruto da sua velhice. E nós vemos então também, 1700 anos depois, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu surgiu e dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, Deus não escondeu daquelas pessoas que estavam ali à beira do Rio Jordão, Deus não escondeu dos judeus, Deus não escondeu da história do povo,
Em todo mundo, quem lê esse texto vai saber que Cristo era o Filho amado de Deus, que agora estava no meio dos homens. Este é o meu Filho amado em que eu tenho alegria, eu tenho prazer. Se o Espírito de Deus ali fosse discursar a respeito de Jesus, do engrandecimento de Jesus, a sua voz estaria ecoando audível até hoje. É por causa dele, por ele, para ele, que todas as coisas foram criadas. Talvez Deus teria dito: é o meu filho amado, o meu maior tesouro, o meu unigênito, o filho a quem eu amo e tanto amo, e eu agora dou ele para vocês. Ô meus irmãos, não fica triste não. Se alguém me pediu Lucas, o que você acha que eu vou dizer? É ruim. Sai de perto de mim, Satanás. É meu filho. É meu, Deus deu para mim e para Claudinha. É nossa, Ana Cláudia. Tira os olhos, fazendo 14 anos, 15 anos, os namorados, deixa vocês comigo, vocês verem. Pega vocês lá fora. Um dia vai aparecer um, né? A gente sabe. Deus tem misericórdia de nós. Mas você pediu o meu filho para você, Deus deu ele para mim. Você imagina, irmãos, Deus falando com Abraão: Abraão, pega o seu filho. Deus não economizou não, tio Geraldo. Pega o seu filho a quem tu amas. Todo pai ama o filho. Se não amar, tem um problema psicológico, psiquiatra, espiritual na sua vida aí. Rejeitar um filho não é de Deus não, irmão. Porque é natural, é do céu, é celestial o amor que nós sentimos por um filho. Então, meus irmãos, José, filho amado. Jesus, filho amado. Amém? Os irmãos estão comigo? José, eu não vou descrever em detalhes a história de José, mas José enfrentou a inveja, o ódio, a traição e as malditas moedas de prata. A palavra do Senhor diz que se por um lado José era amado por seu pai Jacó, por um outro lado ele era odiado pelos seus irmãos. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 8, a Bíblia fala que o odiaram tanto por causa dos sonhos e por causa das suas palavras. Lá no versículo 20 do capítulo 37, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Meus irmãos, os irmãos de José, eles macumunavam, eles combinavam, eles tramavam matar o seu irmão. Eles tinham ódio, eles tinham raiva do seu próprio irmão. Eles estavam criando uma aliança entre eles, para na primeira oportunidade se livrarem de José. Deus interveio naquela situação, e Deus usou Rúben para que José não fosse morto. O plano de Rúben era restituí-lo ao pai, porque ele sabia que Jacó o amava, mas a fúria dos irmãos era tão grande que Rúben não conseguiu devolver José. José foi lançado numa cisterna, num buraco, e ali talvez ele ficou por algumas horas, sentindo o peso e o sabor da inveja, do ódio dos irmãos. E de repente, uma corda desce naquele buraco, José é tirado. E José, talvez, no fundo do poço, até chegar para fora da cisterna, ele pode ter pensado: os meus irmãos se arrependeram, talvez eles queriam me dar só um susto, e eu vou sair daqui agora e vou ser levado para a casa do pai e da mãe. E isso não passou de um mal entendido, mas quando ele sai daquela cisterna, sem descrever muitos detalhes, José vê os seus irmãos,
com uma sacola de moedas de prata. E de um outro lado, os seus irmãos o entregando para mercadores. José é vendido. Se era 20 moedas, se era 30, se era 10, não importa. Ele foi trocado por dinheiro, como uma mercadoria qualquer. Como alguém troca vida por dinheiro. Meus irmãos, José foi vendido, foi traído por seus irmãos, foi vendido como um objeto por dinheiro. 1700 anos depois, nós chegamos a Jesus. E a palavra do Senhor declara em Mateus capítulo 12, versículo 14, que os fariseus conspiravam contra ele, como tirar a própria vida de Jesus. No versículo 24 do capítulo 12, mas os fariseus murmuravam: este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Preste atenção aqui, irmãos. Os religiosos falavam sobre Deus, estudavam sobre Deus, discursavam sobre Deus, mas eles não viviam Deus. E agora Deus veio em Cristo no meio dos homens, e além de Jesus falar sobre Deus, ensinar sobre Deus, Jesus também agia como Deus, e ele passava no meio dos enfermos, e o que a Bíblia declara? Que os enfermos eram curados. Ele passava no meio dos endemoniados, e o que a Bíblia fala? Que os endemoniados, os demônios iam embora, e eram curados. Então o povo parou de ir lá nas sinagogas, o povo parou de ofertar lá, e começou todo mundo a seguir quem? Jesus. E aquele povo religioso começou a praguejar, porque Deus estava agora do lado de fora daquele templo, cheio de corrupção, cheio de religiosidade, e eles então tentaram matar Jesus. No capítulo 26, versículo 3 e 4, então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, deliberaram para prender Jesus à traição e matá-lo. E a Bíblia fala, meus irmãos, que aqueles homens que conspiraram matar Jesus, achou um. Você conhece bem a história. Mateus 26, versículos 14 e 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes. Deixa na tela, Ágata. Meus irmãos, isso foi tão poderoso que aconteceu, que eu vou contar para vocês. Eu não conheço ninguém que chama Judas. Você conhece alguém que chama Judas? Como é que você coloca o nome de um filho de Judas? Não é o significado do nome de Judas, mas historicamente ficou conhecido como o traidor. De vez em quando aqui no meio dos músicos a gente faz uma brincadeira, né? Alguém chega atrasado, alguém faz uma piadinha, a gente chama um dos outros de Judas. Mas é só brincadeira. Eu não teria coragem nunca de colocar o nome de um filho meu de Judas, porque agora foi marcado como a pior atitude de traição da história, e Judas abriu uma brecha, e indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis dar-me? Eu vou-lo entregarei. E o que aconteceu? E eles pagaram 30 moedas de prata. Ah, meus irmãos, o José teve que passar pelo vale da inveja, do ódio, da traição e das moedas de prata. E agora nós vemos o nosso Jesus também passando pelo vale da inveja, do ódio, da traição e das moedas de prata. Mas José e Jesus também são retratos da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Em Gênesis capítulo 50, descreve que Jacó morre. Naquela situação, já havia se cumprido os sonhos de Faraó. José foi tirado do cárcere e foi levado ao cargo de vice-presidente ou primeiro-ministro do Egito.
a terra sofre uma sequidão terrível, só tem comida e mantimento aonde? No Egito. E quem está lá no Egito, que sai lá do fundo do poço da escravidão, da traição, da inveja, do ódio, da difamação, porque a mulher de Potifar tentou distorcer a santidade de José. José ficou firme, pagou um alto preço, tudo dentro dos planos e propósitos do Senhor, mas agora José está abaixo de Faraó, Faraó é ele que manda no Egito. E ele está numa posição privilegiada. E vem os seus irmãos, e ele poderia ter mandado matar os seus irmãos. Poderia ter se vingado. Mas, meus irmãos, quando Deus está no controle da nossa vida, ainda que nós estejamos no vale, Deus faz a luz brilhar. Deus faz a tempestade cessar. José teve 2 filhos, um chamado de Efraim e o outro chamado de Manassés. Efraim significa, Deus me fez esquecer. Deixa eu te falar, irmão, tem coisa na sua vida que você tem que esquecer. Você tem que deixar para trás. O apóstolo escreveu, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo. O José olhou o tempo da sua dor, mas viu que Deus restaurou a sua sorte. Você vai viver no passado, carregando peso, ou você vai seguir avante? O José seguiu avante. Deus me fez esquecer. O segundo filho de José chama Manassés, que significa Deus me fez prosperar. Irmãos, e o José, agora no capítulo 50, Jacó morre, e os irmãos de José ficam todo mundo apertado. Eles se reuniram e disseram, o pai morreu. Enquanto o pai estava vivo, o José tratou todo mundo bem. Agora que o pai morreu, nós estamos perdidos. O José vai mandar cortar o pescoço de todo mundo. E foram até José. Sabe o que José falou? Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós intentaste o mal contra mim, mas o Senhor transformou tudo em bem. Fiquem em paz, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar das esposas, eu vou cuidar dos filhos, ninguém vai passar fome. Enquanto eu estiver aqui, a vida de vocês está garantido. Eu pergunto para vocês, os irmãos dele mereciam, humanamente falando, sim ou não? Isso é graça de Deus. É graça de Deus, é favor imerecido. E agora, meus irmãos, nós estamos em Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34. Olha para mim. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o Alfa e o Ômega, a resplandecente estrela da manhã, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Messias, o ungido de Deus, foi levado por mim e por você e por aqueles homens lá para a cruz. Meus irmãos, Jesus apanhou na cara. Você está entendendo? Você quer ver que coisa humilhante? 2 coisas que eu, pelo menos, eu acho humilhante demais. Pode deixar o texto, pode deixar, eu vou falar o texto. Alguém levar um tapa na cara e alguém cuspir em você. Para mim é terrível. A minha mãe falava, quem bate na cara do outro é o capeta. Então a gente cresceu com isso, é horrível. Jesus apanhou na cara, bateram no nosso Senhor, cuspiram nele, chamaram Deus de filho de Beelzebu, e a palavra fala em Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, você sabe, né? Transpassaram os pés, as mãos, coroa de espinhos e o penduraram na cruz. A gente não gosta de admitir, mas Jesus estava todo machucado, coroa de espinhos e seminu, irmãos.
além da sua dor do seu sangue, Jesus estava praticamente nu. Só não estava nu porque a Bíblia fala que depois pegaram as suas vestes e despojaram, repartiram, lançando sorte. Mas a Bíblia diz então que o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. Já não basta você estar crucificado, você ainda está no meio de bandidos. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, quantas vezes a gente já viu o filme de Jesus e a gente falava assim: se fosse eu, matava esse guarda. Se fosse eu, a gente matava esses capatazes. Mas Jesus olhava para eles e dizia: ô Senhor, eu sei que eles não merecem, mas eles não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Será que o Senhor pode perdoar? Meus irmãos, se Jesus quisesse, vocês estão comigo ainda, amém? Se Jesus quisesse, Jesus dava só um assovio e descia anjos e milícias de anjos. Às vezes não precisava nem de anjo, a terra tremia, descia fogo do céu. Jesus tinha todo o poder para fazer o que ele quisesse, mas ele abriu mão porque ele sabia que para eu e você sermos salvos, ele precisava ir até o final. E Jesus ali agora, ele oferece graça. Eu vou fazer só uma pergunta. Se fosse você, não dá uma de santinha agora não, tá bom? Se fosse você, pessoal batendo na sua cara, cuspindo, te açoitando, furando as suas mãos e pés, se fosse você, e Deus falasse assim: pode pedir qualquer coisa, o que você faria? Fulmina todo mundo aí. Mas Jesus falou, Jesus ofereceu perdão, favor imerecido. 1700 anos atrás, o José disse: acaso estou eu no lugar de Deus? Eu perdoo vocês, eu amo vocês. 1700 anos depois, Jesus está na cruz dizendo: eu amo vocês, não importa, eu amo vocês e eu peço ao Pai que os perdoe. Romanos capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas a gente parte para o encerramento dessa mensagem. Agora, de tantas semelhanças deste texto de Isaías, que aprouve ao Senhor moê-lo, nós vemos o José passando, né, pelo rala-carne de Deus, pelo ralador de Deus. Nós vemos Jesus passando pelo ralador também, mas agora nós temos uma grande diferença. Agora, irmãos, o José, de fato, ficou em 1700 anos antes de Cristo, porque a Bíblia fala em Gênesis capítulo 50, versículo 26, e morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Certamente, o José, que era uma autoridade lá do Egito, deve ter recebido, o corpo de José deve ter recebido todas aquelas coisas que a gente vê aí dos historiadores das múmias. Seu corpo deve ter sido enrolado em tecidos, ele deve ter recebido óleos e perfumes para poder impedirem a decomposição do seu corpo, mas não adiantou. O meu amigo Zé, que eu gosto tanto dele, infelizmente ainda está morto. E mortinho, irmãos. Tanto é que em Êxodo capítulo 13, versículo 19, quando o povo vai sair do Egito, a palavra fala que Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Entre José e Moisés, foram 400 anos,
400 anos os ossos de José ficaram guardados. E quando o povo foi sair do Egito, Moisés levou os ossos de José, um homem santo de Deus. Mas o José não ressuscitou. O José ainda continua morto, irmãos. Foi um homem usado por Deus. Nós amamos a sua história, mas talvez essa seja a mais sublime das diferenças entre José e Jesus. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. A Bíblia declara: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis e com aromas, como é costume entre os judeus na preparação do sepulcro. Até aí, o processo de preparação fúnebre de Jesus e de José foi semelhante. Os irmãos estão comigo? Amém? Mas em Mateus, capítulo 28, versículo 6, o anjo declara: ele não está mais aqui, ressuscitou. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor. O José está morto, mas Jesus vive para sempre. Glória a Deus. No versículo 20, ele não somente está vivo, ressurreto dentre os mortos, mas ele faz uma declaração: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele está aqui agora, para salvar, para curar, para transformar. A Bíblia declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A morte não pode deter aquele que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Há esperança para nós, irmãos. Há esperança para nós. O Filho amado em que Deus tem prazer está aqui nesta noite. Eu encerro dizendo, o pessoal do louvor pode subir, eu encerro dizendo: o José, nós nos lembramos dele, mas Jesus, nós vivemos ele. Amém? O José, nós lembramos ele, mas Jesus, nós vivemos ele. Eu lembro de um vídeo, eu já comentei desse vídeo aqui na igreja. Passou no Instagram, não sei se foi no YouTube que eu vi. Uma senhora idosa, com Alzheimer. E a sua filha tem todo o cuidado, todo o carinho. Está aqui a mamãe, né? E aquela mulher chega para sua mamãe: você lembra de mim, mãe? Não, não lembro. Quem é você? Eu sou sua filha. Minha filha? Eu não lembro que eu tenho filha. E vai fazendo várias perguntas. Ela não lembra o nome das cores, ela não sabe onde está, ela não lembra o nome dos filhos. Deus enviou, o sol maior, Deus enviou. Ela não lembra o nome de ninguém, de nada, mas de repente aquela filha pergunta para sua mãe, uma senhora com Alzheimer, acamada: e Jesus, a senhora lembra quem é? Aquela senhora dá um sorriso e diz: Jesus, eu sei quem é. Jesus é o meu Salvador. E eu vou encontrar com Ele. Ele morreu na cruz para me salvar. Jesus transformou a minha vida. Meus irmãos, alguém que experimenta a graça, o amor de Deus, a experiência com o Senhor Jesus é inesquecível. E Ele está aqui agora. Amém? Ele está aqui agora, nesse lugar, vivo. A morte não o pôde deter.